Eu amo estudar a Bíblia, né? Muitas pessoas sabem disso. E eu estudo o hebraico bíblico, vou bem a fundo em alguns assuntos. Porém, usando esse conhecimento todo, eu muitas vezes agi de uma maneira errada, de acordo com a Bíblia, para poder conversar sobre a Bíblia com as outras pessoas. Então, muitas pessoas que trouxeram alguma visão, algum entendimento da Bíblia e eu prontamente, com versículos na palma da, né, na ponta da língua, na palma da mão, mas na ponta da língua, eu refutava a ideia dessas pessoas. E hoje eu comecei a estudar um pouquinho sobre o orgulho. E eu fui buscar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre o orgulho. Mas antes de falar para vocês o que eu encontrei, né, um pouco, compartilhar um pouquinho do que eu encontrei, eu queria pedir desculpa para as pessoas que eu já fiz isso e dizer que eu sinto muito, porque eu realmente agi de uma maneira que eu só defini o que é o orgulho. Eu busquei a honra e a glória para o meu conhecimento. Tá? Então, por favor, me perdoem. E como que eu descobri isso, ou como que eu me dei conta disso? Eu vi que na Bíblia, a Bíblia ela usa uma palavra zadon para poder falar sobre o orgulho. E essa palavra ela deriva de uma palavra que é zud. E essa palavra zud, ela tem como significado ferver, né, de borbulhar, ferver de cozinhar e agir em rebelião. E aí foi onde me pegou. A gente sabe que o evangelho, tudo que é feito, tudo que é ensinado no evangelho, ele só é bom, de fato, quando ele é feito compartilhado. Quando você usa o seu dom para poder abençoar, para beneficiar os outros. E a palavra Zud, ela é usada uma vez apenas na Bíblia com esse entendimento de ferver. Ela é usada na história de José, quando José estava cozinhando o prato de lentilha para o seu irmão Isaú. E aí ele apareceu lá, morto de fome, e trocou seu direito de primogenitura pelo prato de lentilha. E aí a palavra Zadon ela é utilizada 11 vezes, né, na Bíblia. O que é interessante é que a Bíblia ela usa muito de padrões numéricos, onde ela utiliza disso para fazer algumas conexões. E essas conexões, elas nos ajudam a ter um entendimento, a direcionar um entendimento melhor do que a Bíblia quer trazer. Então, usando a história de José e de Esaú, a gente vê que eles brigaram, depois vocês olham lá a história toda. Mas no fim da história, o Jacó, ele ele volta, né, para poder falar com o Isaú, para poder reencontrar o Isaú. E aí ele traz bastante presente. E quando eles se encontram, né, na conversa deles, ele oferecendo bastante presente e o Isaú não aceitando, mas nessa conversa, isso está lá em Gênesis 33, do versículo 9 ao 11. Mas nessa conversa, o Isaú ele fala que ele já tem o suficiente. E ele usa uma palavra que é Rav. E enquanto, né, no versículo 11, o Jacó ele fala que ele já foi abençoado por Deus, que ele tem também, né, bastante coisa. Ele tem o suficiente, ele usa uma palavra kol. Então, o Rav, ele significa que você tem muito, que você tem grande coisa, porém tem sempre um espaço para mais. Já o Kol, ele tem uma ideia de plenitude, de tudo, de completo. Então, o que está acontecendo aí é que Isaú está passando a ideia de que ele tem muita coisa, mas ele quer mais. E o Jacó, ele está falando que tudo que ele tem, que foi abençoado por Deus, é o suficiente. O que eu aprendi com isso? Que tudo que a gente faz, a gente precisa saber para quem a gente faz. No meu caso, eu preciso saber se o que eu estou fazendo, se o conhecimento que eu tenho e tudo que eu tenho para passar para o outro, eu passo porque eu quero que me reconheçam como um conhecedor da Bíblia, ou se eu quero que reconheçam a Cristo, Jesus o Cristo. E
Essa é a questão do orgulho. Muitas vezes a gente usa as coisas certas de maneira errada. Então, nós usamos versículos fora de contexto, nós usamos textos para poder debater com o único objetivo de sanar o nosso ego, de sanar a nossa vontade, de trazer honra para nós. Então, o orgulho na Bíblia é quando você entende que você é submisso a Jesus. Você é submisso ao Evangelho do Reino. A minha oração é que percebamos se o que a gente tem feito hoje para o Evangelho, para Cristo, para Jesus, ele está ligado em Jesus ou se está ligado para o nosso conhecimento. Às vezes é muito difícil de saber, porém há uma maneira e um jeito de fazer isso, que é entregando diretamente para Jesus. Jesus te abençoe.